Capítulo 21. Vocês são fascistas, esquerdistas dizendo isso para defensores do livre mercado. Não, senhor Comuna. Ao dizer isto, você se mostra desonesto ou no mínimo ignorante a respeito do que quer dizer o termo fascista. Supondo que seja o segundo caso, vou lhe dar uma aula. Os fascistas, entre outras coisas, defendem que o Estado deva interferir na vida das pessoas e das empresas. Isso é algo que quase todos, talvez todos, os autoritários como você, também defendem. Nós, simpatizantes do capitalismo, laissez-faire, defendemos no mínimo a diminuição da interferência estatal no livre mercado. Se você, esquerdista, quer o Estado interferindo na vida das pessoas e das empresas, a realidade é que você, sabendo ou não, defende coisas que os fascistas também defendem. Na prática, você, como eles, também, advoga por um modelo que favorece a criação de uma nociva simbiose entre empresas e governantes, que muitas vezes acaba em corrupção. Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Esta é a famosa frase de Benito Mussolini, 1883-1945, o italiano que popularizou o fascismo, uma ideologia que é conhecida nos dias de hoje como uma espécie de terceira via, entre os defensores do livre mercado, capitalismo, e os socialistas. O nome fascismo vem de fascis, feixe, e a razão da escolha deste nome para a ideologia vem do fato que uma vara oferece muito menos resistência do que um feixe de varas. Ou seja, a analogia é que a coletividade é mais forte que o indivíduo. O regime fascista de Mussolini admitiu o capitalismo mas, assim como os comunistas, não tinha grande apreço pela liberdade, pois submetia os indivíduos, os sindicatos e as empresas aos interesses do Estado. Os fascistas realizaram forte intervenção, por exemplo, na relação entre patrões e empregados. Quem, nos dias de hoje, de maneira geral, simpatiza mais com o Estado interventor, como foi o governo fascista de Mussolini, os defensores do livre mercado, ou os socialistas. O próprio Mussolini aos 18 anos já escrevia para um jornal socialista, e antes de assumir o poder na Itália havia sido membro do Partido Socialista Italiano. Como o termo fascista possui notadamente, e de maneira justa, diga-se, um caráter pejorativo perante a população em geral, é altamente provável, nos dias atuais, que em um debate alguém tente rotular seu opositor como fascista. Mais comum é que quem o faça, quem tente imputar esse rótulo de fascista no outro debatedor, seja um esquerdista, um simpatizante da intervenção estatal na vida das pessoas. Tal postura denota vigarice ou no mínimo ignorância de quem assim procede. Se um liberal é contra um Estado inchado e interventor, parece óbvio que chamá-lo de fascista é uma falácia. E os socialistas, ao mesmo tempo em que chamam os defensores de livre mercado de fascistas, defendem a intervenção estatal na economia para corrigir os problemas que eles veem no capitalismo. E tais interferências são uma das características mais marcantes dos regimes fascistas. Mas de certa forma essa postura dos esquerdistas não é novidade, pois é razoavelmente comum deles não mostrarem coerência entre o discurso e a prática. Em artigo intitulado A Vitória do Fascismo, Olavo de Carvalho escreveu: não espanta que toda tentativa de fusão entre capitalismo e socialismo resulte numa contradição ainda mais funda, quando os socialistas desistem da estatização integral dos meios de produção e os capitalistas aceitam o princípio do controle estatal. O resultado, hoje em dia, chama-se terceira via. Mas é, sem tirar nem pôr, economia fascista. Um efeito colateral nefasto das medidas intervencionistas dos fascistas no mercado, é que elas acabam por restringir a supremacia do consumidor. Num livre mercado autêntico, consumidores é que definem as empresas que vão permanecer ou não, quais vão continuar fornecendo bens e serviços à população e quais irão falir. Num Estado fascista, essa supremacia dos consumidores é diminuída,
E empresários que têm boas conexões políticas muitas vezes enriquecem graças ao bom relacionamento com os governantes, e não ao mérito por fornecer produtos ou serviços com maior eficiência que seus concorrentes, como seria de se esperar num livre mercado genuíno. O fascismo muitas vezes cria condições para empresários inescrupulosos e políticos corruptos façam uma troca de favores ilícitos às custas do pagador de impostos. Um defensor do livre mercado é avesso a um Estado interventor, como são os Estados fascistas. Socialistas, por sua vez, não têm simpatia pelo livre mercado. Portanto, caro socialista, da próxima vez que você chamar um defensor do livre mercado de fascista, você sabe que estará faltando com a verdade. E se você for coerente, concordará que muitas das reformas no capitalismo defendidas por socialistas é que podem empurrar o capitalismo de livre mercado na direção do fascismo. Mas não sei se isso o incomoda, e se o incomoda, não sei até que ponto, afinal, se você é socialista, provavelmente a liberdade não seja algo que você preze tanto quanto um defensor do livre mercado.